pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Fale Mais Sobre Isso. Estou aqui com Farley Valentim. Olá. Aqui, Arley Albuquerque. Hoje a gente vai falar sobre autismo, TDAH e TOD. Né? Para tanto, a gente trouxe a nossa convidada de hoje, a doutora Ceres Alves de Araújo, psicóloga pela PUC São Paulo, mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo e doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pela Unifesp, analista junguiana pela SBPA e membro da Academia Paulista de Psicologia, cadeira número 39. Professora, pesquisadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC, coordenadora de seminários do Programa de Formação de Analistas da SBPA, coordenadora do Núcleo sobre Desenvolvimento Humano da SBPA. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Muito grato pela presença, viu? Muito obrigada pelo convite que você me fez. Muito obrigada por estar aqui hoje. E, para mim, é muito importante falar sobre o autismo. É uma das áreas de pesquisa da minha vida e eu acho que tem aspectos do autismo que são muito importantes de serem discutidos atualmente. Um deles já dando assim um brief do que eu vou falar, um deles é o excesso de diagnóstico de autismo que está acontecendo hoje em dia. O excesso de diagnósticos de autismo e o excesso de autodiagnósticos de autismo. Outra coisa importante que eu acho interessante para se falar nos dias de hoje é assim, a confusão que acaba existindo com os diagnósticos de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e o diagnóstico de transtorno positivo desafiador, que são diagnósticos que estão dentro da classificação maior de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, começando pelo autismo, vamos lá. A denominação atual do autismo é transtorno do espectro do autismo, TEA, conforme o Manual Estatístico e Prognóstico de Doenças Mentais, DSM-5, de 1913. 2013? Desculpe, de 2013. Não é tão tempo assim. O TEA é classificado dentro da classificação maior de transtornos do neurodesenvolvimento, que comporta, então, as deficiências mentais, os transtornos da comunicação, os transtornos da aprendizagem, os transtornos motores, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse é o guarda-chuva, transtornos do neurodesenvolvimento, que comporta todos esses diagnósticos. E, muitas vezes, o que a gente vê é uma imprecisão quanto a essa classificação ou quanto a essa discriminação, trazendo problemas importantes para o paciente que é diagnosticado. Voltando ao autismo, o TEA é uma condição complexa, caracterizada por alterações muito importantes na linguagem, nas interações sociais recíprocas e também por um repertório de interesses e atividades bastante restrito e estereotipado. É uma condição patológica, preocupante e é muito inclusiva e comporta 3 níveis de classificação em função da severidade dos sintomas apresentados. Então, a gente tem o nível 1, que precisa de suporte, que é o caso do autismo mais leve. A gente tem o nível 2, que exige uma quantidade de suporte maior. E a gente tem o nível 3, como grau de severidade, onde estão os casos mais severos, os casos que exigem uma quantidade muito importante de suporte. Os sintomas do autismo, eles começam a ser reconhecidos no 2º ano de vida. Antigamente se achava que era só depois dos 36 meses, mais antigamente ainda, se diagnosticava o autismo bem mais tarde, né? Quando a criança, então, entrava na escola e não conseguia evoluir. Então, aí se supunha que ela se levantava a hipótese de autismo. Mas nos dias de hoje, os sintomas podem ser reconhecidos no 2º ano de vida.
isto é, entre 12 e 24 meses. Assim, o que é que se reconhece nessa faixa etária Tem tão uma coisa recente? interessantíssima, Halley, nesse sentido. Se você observa muitas crianças com autismo, no vídeo do primeiro ano de vida, a criança está no colo dos pais, olhando o bolo, apagando a velhinha, etc. Você não consegue detectar diferenças na criança que está lá frente ao bolo do aniversário junto com outras crianças. No segundo ano de vida, isto é, quando você tem 24 meses completos, essa criança não olha para o bolo ou está chorando por causa da quantidade de gente. Sim, Então, os vídeos do primeiro ano, do aniversário do primeiro ano de vida e do segundo ano de vida, de uma maneira muito interessante, mostram essa diferença. sim. Então, você vai perguntar, mas ela não nasceu autista? Ela nasceu autista. Mas, assim, as exigências de interação social, elas vão aumentando no decorrer da vida. Então, de 1 para 2 anos, a criança é muito mais participativa do que no primeiro ano de vida. Então, aí se pode diagnosticar ou levantar a hipótese de autismo com mais propriedade, A gente né? pode falar de alguma coisa também a respeito do olhar? Ah, sem dúvida. O olhar é alguma coisa importante no diagnóstico do autismo, né? Porque é importante na comunicação. O autismo comporta uma tríade, né? Que são as dificuldades de linguagem, as dificuldades da interação social e os comportamentos repetitivos. Para a interação social, o olhar é fundamental. O bebê nasce olhando, nasce enxergando. Antigamente se acreditava que o bebê não tinha uma visão, não enxergava ao nascer. Hoje em dia isso caiu por terra. Se sabe que o bebê, logo nos primeiros momentos de vida, já busca o rosto humano, porque é através do olhar do outro ser humano e na interação com outro ser humano que esse bebê vai desenvolver vida mental. Então, olhar o rosto do outro, se interessar pelos olhos do outro, é uma coisa super importante em termos do desenvolvimento. E esse bebê não olha. Ele olha para a testa, ele olha para trás da pessoa. É como se ele não tivesse, o olhar do outro não é importante para ele. Tem experiências que mostram que para criança não autista, o olhar é tão importante que se você mostrar uma raquete, uma raquete de tênis, que você desenha dois olhos, e Sim. uma raquete sem olhar para o bebê, logo depois do nascimento, ele vai virar a cabeça para a raquete que tem os dois olhos. Nossa. Tal é a necessidade dessa comunicação não verbal. Então, quando se fala que no autismo tem o déficit da comunicação, está se falando disso. É uma criança que não nasce aparelhada para a possibilidade de comunicação própria do padrão humano de desenvolvimento. Mas isso tem algum resquício fisiológico que a gente consegue ver? Com Ou- certeza, com certeza. A base fisiológica disso, a hipótese que se acredita, existem inúmeras teorias, né, que explicam, tentam explicar o autismo. sim. Nenhuma isolada tem validade universal, elas são Pois é, é complementares. exatamente por isso que eu pergunto, porque até onde eu sei não tem uma causa, uma coisa assim, ou um exame que detecte fidedigamente. É isso, né? Pois é. Mas o que que se acredita? Que a distribuição, o que faz o bebê se interessar pelo olhar da outra pessoa, do outro ser humano? O que faz o bebê virar o rosto para o lugar que tem um ser humano, né? Essa orientação, ela é relacionada à empatia, a capacidade de se interessar pela outra pessoa, que começa a se desenvolver desde a hora do nascimento. Agora, o componente fisiológico disso é a distribuição dos neurônios espelho no cérebro do bebê. Então, essa é uma teoria importante. A criança com autismo, ela tem uma distribuição do sistema de neurônios espelho diferente da criança não autista. Agora, isso não é uma coisa possível de ser verificada. É uma hipótese, mas é uma hipótese que tem assim, uma base bem sólida. Mas eu acho que a gente não pode entrar nessa especificidade aqui. O importante é mostrar que esse bebê ele não nasce aparelhado para a possibilidade da interação humana. Por quê? Desde a comunicação não verbal, e o olhar
é uma característica disso, ele não consegue fazer isso, Então, né? o, E o isso vai fator, atrapalhar toda a interação e a então, o comunicação. fator principal seria a questão genética, Séries? Sem dúvida. É uma doença biológica, né? É uma doença biológica. Os fatores genéticos são muito importantes, mas acoplado aos fatores genéticos, você tem os fatores epigenéticos, Sim. né? Então, o autismo é herdado. Mas a etiologia dele, a gente vai ver daqui a pouco, a etiologia dele, ela está relacionada à causação múltipla de intercorrelações não lineares. Não existe uma noção de causalidade. Inúmeros fatores genéticos e epigenéticos concorrem para que possa aparecer uma situação como o autismo. Então, a gente não pode falar, provavelmente o autismo não tem uma causa, mas ele vai ter uma probabilidade de aparecer na decorrência da combinação dessa causação múltipla de um monte de fatores que não são lineares. Nossa. Então, isso, a gente fala em probabilidade da pessoa ter o autismo. No caso de gêmeos, essa probabilidade é de 50%. Então, se você tem um gêmeo, o outro tem 50% de possibilidade de ter autismo. Se eles são gêmeos idênticos, homozigotos, a probabilidade sobe para 75%. É muito alta. Isso atesta a origem genética e epigenética da doença. Em irmãos que não gêmeos, né, em irmãos e em primos, a probabilidade do aparecimento do autismo é de 25%, que é muito alta. Então, muitas vezes você tem famílias que têm várias pessoas com autismo. Agora, essa circunstância causa muita dificuldade na hora que vai se propor, que o casal que tem um filho com autismo vai querer ter um outro filho um outro filho, porque a possibilidade dele ser autista está ao redor de 25%. É muito alta. No caso de primos, se eu tenho um irmão que tem um filho com autismo, a possibilidade do meu filho ter autismo é de 25%. Quer dizer, é uma probabilidade muito alta. Bem alta. Então, a gente hoje em dia se fala em probabilidade de ter autismo, porque a genética é importante. Aí eu falei de fatores epigenéticos. Que são os fatores epigenéticos aí? O que a gente pode falar são são aqueles acidentes que acontecem, são acidentes que a gente acredita que são perinatais, como por exemplo, opa, só um instantinho, só um minutinho aqui. Como por exemplo, baixo peso ao nascimento, uma prematuridade muito grande, e a gente sabe que hoje em dia você tem crianças nascendo com 24 semanas de gravidez. Exato. Problemas no parto e todos os problemas perinatais, um pouquinho antes do nascimento e um pouquinho depois do nascimento. Tudo isso combinado com uma genética onde já existem casos com autismo, isso você pode ter uma combinação aí que pode realmente aumentar muito a possibilidade daquele ser humano ter autismo. E os fatores ambientais e familiares, onde é que eles entram aí, Séries? Fatores ambientais é uma coisa, e fatores familiares são outros. Sim. Os fatores ambientais, o que se descreve hoje em dia, é o seguinte: existe uma incidência maior de autismo em lugares no mundo onde você tem uma radioatividade maior, onde você tem um uso muito grande de defensivos agrícolas e coisas desse tipo. Então, as circunstâncias ambientais podem constituir um fator epigenético importante também na constituição dessa determinação do autismo, da perigenética. Agora, hoje em dia, isto é, desde 1970, não se admite mais a hipótese psicogênica no autismo. Por pior que seja a mãe,
Por pior que seja o pai, em termos mentais, a mãe não faz uma criança ter autismo. Que acreditou-se Mesmo durante que a muito tempo criança for nisso, né? abandonada, mesmo que a criança for maltratada, ela vai ter traumas muito severos e muito precoces, mas ela não necessariamente será autista. Então, antigamente, se achava que as mães poderiam ser esquizofrenogênicas, no sentido delas causarem o autismo na criança. E isso, desde 1970, não é aceito mais como verdade. Outra coisa relacionada a isso é que essas mães foram chamadas de mães geladeiras durante muito tempo, né? E a Frances Tustin, que foi uma das pessoas da psicanálise muito estudiosa do autismo, no leito de morte dela, ela ditou um texto, né, que foi publicado por um dos alunos dela, pedindo desculpas às famílias das crianças com autismo, porque ela tinha percebido que não existia essa possibilidade e que tinha sido um erro teórico ao considerar as mães como causa do autismo. Então, isso é bem sério. Por pior que seja a família, ou por melhor que seja a mãe, ela não tem um papel decisivo na existência de um autismo no seu filho, Sim. né? É uma condição genética e epigenética, né? Agora, uma coisa que eu falei, que eu talvez quisesse trazer números, por exemplo, Eu posso e até. É o número do CDC? é isso. Eu posso até ler aqui, porque eu achei muito Então lê interessante. você, Né? lê Até você. para lhe questionar, porque o Centro de Controle de Prevenção e de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos, mostrou que em 2004, em cada 166 pessoas tinha autismo. Em 2012, esse número estava para 88. Em 2018, a prevalência passou de para 59. E em 2023, agora, a prevalência passou de para 36. O que é que está acontecendo, professora? Por que, Pois é, que esse número De de diagnóstico, né? De incidência diagnóstico de diagnóstico. aumenta desse jeito? Porque a gente sabe que o espectro aumentou. Acho que é uma coisa que a senhora podia falar também, né? Da ampliação do espectro do transtorno. Mas isso tá demais, não tá não? pois é. E no mundo inteiro já existe uma postura, uma atitude crítica a respeito desses números. Com certeza, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas como autistas, né? E não são, com certeza. Mas esse número vem de onde? Vem de pesquisas que são feitas nos centros de saúde mental nos Estados Unidos, e são pesquisas feitas através de avaliações pela web, questionários respondidos pela internet, ou então avaliações através de inventários feitos em centros de triagem. Nesse número aí, tão grande, não existem necessariamente avaliações clínicas. Não existe um médico, não existe uma pessoa especializada em autista que avalie essas crianças e coloca dentro dessa classificação. E a gente sabe que então pode existir aí um excesso de diagnóstico errado, um excesso de falso positivos, como a gente chama, aumentando, dando esse número tão grande, né? Então, como que se deveria fazer uma avaliação de um indivíduo para ter esse diagnóstico do TEA? É um processo. Não é apenas responder a um inventário, a um questionário ou a testes que vai levar, então, a esse diagnóstico. As ferramentas de diagnóstico, elas são muito importantes para fornecer maneiras, assim, padronizadas e replicáveis de conduzir observações para fins de diagnóstico. Mas, por si só, elas não podem determinar o diagnóstico, né? Deve ser realizada uma combinação dos resultados das diferentes observações e também entrevistas com os informantes, isto é, a família, a escola, esses dados eles precisam ser combinados
com os registros médicos, as avaliações escolares, o relatório do cuidador. E é lógico que com esse monte de dados a respeito de uma mesma pessoa, ainda assim a gente vai encontrar discrepâncias entre os resultados. Isso é comum. Não existe uma solução, como a gente diz assim, algorítmica simples para resolvê-los. Nem todos os inventários é sim ou não. E quando são sim ou não, perde-se uma gama enorme de descrições de comportamentos aí. Então, esses inventários são úteis? Eles são. As observações são importantes? São mais importantes ainda, mas é necessário um julgamento clínico especializado para esse fim. É necessário um exame clínico para que se chegue ao diagnóstico de autismo. Então, eu acredito que esse número tão exagerado, ele está provendo desses inventários, desses questionários, e não através de uma avaliação clínica. E vai continuar aumentando. Agora, o autismo está aumentando no mundo? Provavelmente sim. Por quê? Porque hoje em dia se conhece mais a respeito da patologia e se tem modos de se avaliar essa patologia mais específicos. Então, é possível que de verdade esse aumento não seja só derivado de avaliações errôneas. Mas existe esse aumento que foram englobados dentro do transtorno do espectro do autismo, vários autismos, em parênteses, no plural. Halley, se fala-se até que daqui a alguns anos a gente não vai ter um TEA, um autismo, e nem talvez se fale do espectro, mas se fale de vários autistas, vários autismos, porque existe muita diferença entre eles. Isso. Professor, e Então, qual por exemplo, como é que a gente pode pensar as consequências da divulgação por um órgão oficial, porque não é qualquer pessoa que está afirmando isso, de números questionáveis como esse? Como é que a gente pode pensar as consequências disso? Não só para os profissionais, mas para as famílias, enfim. Halley, todas as doenças são avaliadas desse jeito. Todas as doenças são avaliadas através de prontuários de clínicas especializadas de hospitais. Todas as doenças são, na hora que se vai a estudar a prevalência e incidência da doença, se faz desse jeito, através de análise estatística dos dados coletados, né? Não existe uma avaliação um a um, né? Então, esse é o dado que traz esse órgão. E é desse jeito que se faz estudos de prevalência. Não, aí tudo bem, mas assim, se o dado é tão questionável, como é que a gente pode pensar isso junto às famílias? Pois é. Precisa um exame clínico junto à família. O caso individual precisa ser avaliado por um médico ou um clínico especializado em autismo. É porque A a avaliação minha clínica pergunta ela é vai mais. imprescindível. A minha pergunta vai muito no caminho assim, Séries. A gente sabe que hoje o conhecimento, propriamente dito, acerca de uma patologia, de uma doença, não precisa ser necessariamente a questão do autismo, mas assim, ele é amplamente divulgado. A internet é isso, qualquer pessoa acessa. O Dr. Google, né? Dr. Google, né? Páginas e mais páginas, algumas com um nível de qualidade de profissionalismo interessante, outras não, porque qualquer pessoa pode abrir um blog, pode abrir e falar o que quer sobre aquilo. Né? Não somos livres disso. Mas mesmo antes da internet, a gente já observava, principalmente através da televisão, uma popularização do conhecimento técnico, naturalmente com fatores positivos e negativos. Então, assim, como o nosso público também não é só o público especialista na área de saúde, como é que as famílias podem lidar com esse conhecimento dessa forma? Quer dizer, como é que elas podem, não sei se seria o certo dizer, peneirar ou buscar realmente um conhecimento maior, porque nós estamos conversando também sobre um excesso de diagnósticos, não é isso? Nós tivemos há uns anos passados, muita gente falou isso, havia um excesso de diagnóstico de TDAH. Isso. Né? Com pais diagnosticando filhos, professores diagnosticando, e naturalmente com o uso de medicações, enfim. Será que a gente está vivendo o mesmo fenômeno agora com o autismo e como é que a gente pode lidar melhor com isso?
Com certeza, a gente está lidando com a mesma coisa que antigamente se fazia a respeito do transtorno do déficit de atenção e que atualmente ainda se faz, né? Com a classificação de todos esses transtornos dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, se esperaria que as pessoas, sabendo da discriminação desses sintomas, levantassem hipóteses mais específicas. Então, o transtorno de aprendizado é diferente de um transtorno do déficit de atenção. Um transtorno de linguagem é diferente de um transtorno do autismo, do espectro do autismo. Mas os profissionais, com exceção dos especialistas de saúde, não sabem disso. Quer dizer, não é um estudo específico dessas, mesmo de professores e de pessoas que lidam com crianças. Não é, não é. Então, existe essa confusão, e eu acredito que nesses números aí, 1 para 36, estão muitos dos transtornos de linguagem, estão muitos dos transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, estão muitos dos transtornos de aprendizado, muitos, muitos. Que foram mal Ninguém, são diagnosticados. poucas as pessoas que fazem o diferencial entre o transtorno pragmático da linguagem, que não é o autismo, do autismo, que também tem um transtorno pragmático da linguagem. Percebe? Essa discriminação mais fina não é feita. Então, por isso que, quando chega num especialista de saúde, ele tem que fazer essa distinção. Porque tem uma outra coisa também, fale, bastante séria. Antigamente a gente falava, o diagnóstico precoce do autismo é muito importante, porque isso significa atendimento especializado mais cedo e, portanto, um prognóstico mais feliz dentro do quadro. Isso continua sendo válido, mas um diagnóstico errado de autismo numa criança não é uma coisa inócua. Levanta um nível de ansiedade terrível na família, pode discriminar essa criança dentro da escola, dentro dos grupos que ela frequenta. E está errado de todo jeito. Então, esse exagero, eu acho que está ligado a essa busca por um rótulo, né? Para o encaminhamento para os centros de saúde ou para as possibilidades de atendimento até do SUS ou das clínicas que atendem o autismo, eu acho que está ligado a isso. Então, a criança fica com o diagnóstico de autismo sem ter o autismo, tendo outra patologia que então não vai ser cuidada. Porque se ela está sendo cuidada como autismo e ela tem um transtorno, por exemplo, uma descalculia, que é um transtorno do aprendizado escolar relacionado à matemática, ela vai perder a chance de ser trabalhada exatamente na área do déficit primário dela. Então, esse é um problema bem grave. Eu acho que não se pode aceitar um rótulo, principalmente na criança pequena, com tanta facilidade. Isso tem que ser testado, isso tem que ser buscado, a confirmação tem que ser buscada. E é só o especialista em saúde que vai fazer isso. Sim. O Arley conversava, né, agora há pouco sobre a questão também da família se desresponsabilizar ao diagnosticar a criança, não é isso, professora? Quer falar um pouco sobre? Só família é como se fosse uma tendência, como é que eu digo, coletiva mesmo, né? Uhum. Pelo modo de vida que a gente tem hoje em dia, que é frenético demais, né? Pois é, eu acho que isso concorre, sem dúvida, é o que a gente pode realmente acreditar que é isso. As pessoas procuram um diagnóstico, as famílias procuram um diagnóstico, como se acertar o diagnóstico fosse alguma coisa que garantisse uma evolução favorável. Agora, muitas famílias eu observo que ficam num processo de busca de diagnóstico e não tratam a pessoa, não tratam o filho, né? Não. Esse é um problema bem sério, principalmente porque se você tem uma criança de 2, 3 anos, fica muito difícil definir que ela tem o autismo. Ela pode ter sintomas semelhantes ao autismo, mas pode ser que ela não tenha o autismo. Vou dar um exemplo. Aos 2 anos, é esperado que o ser humano fale e se comunique. A comunicação verbal deve ser boa e a comunicação não verbal deve ser boa e a comunicação verbal deve estar se desenvolvendo. Você tem crianças de 2 anos que não falam.
Agora, que vão falar os três, e nem por isso são autistas. Mas se uma criança de 2 anos não fala, já aparece na cabeça da família e das pessoas que lidam com ela a possibilidade dela ser autista porque ela não fala. Agora, ela pode ter simplesmente um atraso de linguagem, um atraso de fala, atraso de produção oral da linguagem. Isso não a classifica como autista, de jeito nenhum. Se essa criança é uma criança afetiva, uma criança que tem uma comunicação não verbal adequada, é um absurdo levantar a hipótese de autismo só porque ela não fala. Um outro exemplo. Uma característica do autismo é a dificuldade de interação social. Agora, o comprometimento social não é uma característica específica só do TEA. Ele ocorre em todos, na maioria dos transtornos psiquiátricos. E uma outra coisa, a criança tímida é uma criança que tem dificuldades sociais. Uma criança que sofre bullying, que sofreu bullying pequenininha, é uma criança temerosa, ela não vai ter uma sociabilidade tão adequada. Então, timidez, introversão, significam o quê? Muitas vezes uma dificuldade de sociabilidade. Isso não é autismo. Comportamento repetitivo e estereotipado. Uma criança com um transtorno de impulso, que é uma criança que tem uma excitabilidade elevada, que tem até talvez o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, quando ela está feliz, ela sacode os braços, ela dá pulinhos. Isso não significa autismo. Mas a gente recebe crianças no consultório que têm essas características, às vezes isoladas, com os pais imaginando que a criança tem autismo, né? Então, eu acho que é preciso muito, muito cuidado. Eu comecei a estudar autismo tem mais de 30, 40 anos, e naquela época se demorava muito para dar o diagnóstico de autismo. Era só quando a criança entrava na escola primária, naquela época, que ela não conseguia aprender a ler, ou que ela não brincava com os outros, é que então ia para o neurologista, e o neurologista então levantava a hipótese de autismo. E se acreditava que tinha perdido 6, 7, 8 anos. Aquela criança na pré-escola poderia ter sido mais bem observada por professores e mais bem avaliada por pediatras, e o diagnóstico poderia ser mais cedo. E o diagnóstico estava sendo dado só na segunda infância pelo neuropediatra. Então se questionava, né, as habilidades que o pediatra deveria ter para fazer diagnóstico precoce de autismo. E quanto aos professores também, eles têm assim um padrão de normalidade na frente deles. Aquela criança que discrepa poderia levantar suspeita de ter algum comprometimento se ela não se comporta do jeito das outras pessoas. Então, durante muitos anos se achava que professores de escola de maternal, de escola de pré-escola e pediatras poderiam serem capacitados para perceber o autismo um pouco antes dos 7, 8, 9 anos. Isso há 40 anos atrás. Mas hoje a gente tem o inverso. Os vizinhos apontam uma criança na rua e acham que ela tem autismo. Sabe, todo mundo olha a criança que não fala, acredita que é autismo. Olha a criança que não brinca, acredita que é autismo. E não é tão específico assim. Então, uma das coisas que no meu consultório eu faço com muita frequência é receber uma criança com essa hipótese e posso, graças a Deus, dizer para a mãe: olha, não tem autismo, ela tem outra coisa, mas isso não é autismo. E olha, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas é muita a quantidade de gente que chega com essa hipótese diagnóstica. Já pré-estabelecido na cabeça. Pré-estabelecida na cabeça. Acho que essa é uma mensagem importante que a gente pode deixar aqui para as pessoas que estão escutando a gente. E procurem um profissional de qualidade, né? Que evitem esses pré-diagnósticos, né? Ou esse diagnóstico pré-estabelecido por características isoladas, assim. Pois é. E aí dá importância de ter o diagnóstico correto. Correto. O quanto mais cedo possível, né? Isso. Para a criança ser tratada, claro. Professor, você falou de 3 níveis, né? Ou 3 tipos, me recordo bem a palavra que você usou, 3 níveis, nível 1, 2 e 3. De gravidade. De gravidade. Existe uma diferença
entre esses 3 níveis, além assim da própria intensidade do sintoma, da gravidade do sintoma? Sem dúvida. Como se fala de um espectro, você tem no começo do espectro os casos mais graves, no final do espectro os casos mais leves ou o autismo nível 1. Então, existe isso ao longo do espectro. Então, é uma classificação assim, de posição, né? O que que acarreta isso e qual a importância disso? No autismo leve, é um autismo mais difícil de ser diagnosticado. Muitas vezes a pessoa passa a vida inteira, a grande parte da vida, sem ter o diagnóstico de autismo. E vai ter o diagnóstico de autismo depois de 40 anos, 50 anos, muitas vezes, quando o autismo é diagnosticado no filho ou no neto. Isso já aconteceu. Outro dia eu vi uma entrevista de um adulto com autismo que estava falando sobre a possibilidade de inclusão em equipes de trabalho de pessoas com autismo. E ele estava trabalhando nisso na empresa dele. Era uma pessoa que queria favorecer esse tipo de possibilidade. E ele disse que ele foi diagnosticado com autismo só depois de 50 anos de idade. E que ele tinha dúvidas se ele tivesse tido o diagnóstico antes, talvez a vida dele tivesse sido mais fácil em inúmeros aspectos, inclusive relacionais. Mas, se ele tivesse o diagnóstico antes, talvez ele não tivesse lutado tanto para sobreviver numa empresa e sobreviver em equipes de trabalho. Então, Sim, percebe um Sim, paradoxo aí sim. interessantíssimo? muito. Muito interessante. Então a gente pensa, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Porque a pessoa aí, primeiro, ela não vai sofrer outras discriminações. Ela pode ser protegida de bullying, muitas vezes pode se proteger isso. E saber o que tem é uma coisa que alivia, porque descarta as outras coisas, as outras patologias, né? Eu lembro de um menino de 13 anos, quando foi contado para ele que ele tinha autismo, naquela época se falava de síndrome de Asperger, ou autismo de alto funcionamento, de inteligência preservada. E ele falou: graças a Deus, então eu não corro risco de ser psicopata. Porque na cabeça dele ele achava que ele era psicopata e podia, de repente, ter um ataque, ele falava ataque, pegar uma coisa e matar alguém. Ele tinha esse medo na cabeça dele. Então, muitas vezes, saber o que tem é uma coisa que tranquiliza muito. Outras vezes, Organiza pode a ser um pessoa, né? impedimento, como essa pessoa falou. Então, Organiza a pessoa, né, Séries? pode limitar, né? É, limitar, eu Pode acho, limitar. organizar a pessoa e as fantasias, Sim, principalmente das sim. pessoas, porque olha só o caso desse menino, Desse as garoto, né? fantasias que ele criou por causa de uma coisa que ele não sabia bem o que era. Sério, eu não sei se eu entendi bem. Você falou que às vezes você vai conseguir diagnosticar um adulto quando o autismo se apresenta num filho, foi isso que você. Não, pois é, porque eu já tive várias pessoas assim, que a criança vem para fazer uma avaliação. É feita a avaliação e se levanta a hipótese do autismo mesmo, né? Sim. E aí o adulto, o pai, o tio, o avô mesmo, reconhece que quando criança tinha exatamente aquelas características. Isso eu estou falando no autismo nível 1, né, que é o mais Sim. leve, que tinha essas características, que tinha dificuldades sociais importantes, que tinha uma vida mais isolado, que se sentia angustiado quando se encontrava junto de multidão, que tinha alterações sensoriais, que não gostava de determinados cheiros ou determinados gostos, e que a vida inteira teve que se adaptar a essas situações que causavam aflição, angústia, e conseguiu se adaptar. Mas aí, de repente, vê que essas características todas no neto ou no filho formam um contexto, né? Dão existe um nome para isso. Então, muitas pessoas na vida adulta percebem, então, que tem autismo. Posso dizer um exemplo, um caso interessante, há muitos anos, de um senhor mais velho, bastante inteligente, era um engenheiro, e que tinha passado a vida inteira focado no trabalho e tinha muita dificuldade com a família. Então, a família exigia dele ou procurava vários grupos de casais, grupos de famílias na igreja que eles frequentavam. Então, ele passou grande parte da vida frequentando esses grupos, né, para conseguir um relacionamento melhor com a própria esposa e com os próprios filhos muitos anos.
E quando o neto foi diagnosticado com autismo, ele percebeu que ele era muito semelhante, que ele tinha isso e que esse era o diagnóstico. Então, o que que ele passou a fazer? Ele se aposentou, ele já estava se aposentando nessa época, e ele ficou na igreja trabalhando com famílias que tinham filhos com autismo, porque ele sabia muito bem trabalhar todos esses aspectos. A vida inteira ele tinha sido orientado para isso. Olha. Então, são, assim, superações interessantes, né? Bem interessantes. Mas isso ocorre. E outras pessoas, adultos, pela internet, levantam a hipótese de que tem autismo e aí vão buscar um especialista em saúde para confirmar ou afastar aquele diagnóstico. Isso é super frequente também nos dias de hoje. E saudável, né? Uhum. Professora, Interessante. tem um ponto que eu queria que a senhora falasse um pouco. É, por que a diferença é tão grande entre homens e mulheres do autismo, da Ah, porque incidência? essa é uma pergunta interessante, bem interessante, porque originalmente se acreditava que você tinha 4 homens para uma mulher. E naquela época que foi estabelecida essa incidência, essa prevalência de homens em relações a mulheres, se acreditavam duas coisas. Primeiro, as patologias neurológicas, elas todas são mais frequentes em homens do que em mulheres. Existem, assim, alguns não, muitos estudos que mostram que o cérebro masculino seria mais vulnerável a determinadas patologias que o cérebro feminino. Não estou falando isso em termos de gênero, tá? Eu estou falando isso só em termos do cérebro, do XX e do XY, Certo. né? Então, o aumento, a quantidade grande de testosterona que a mãe recebe no útero quando da gestação de um embrião e de um feto do sexo masculino é muito maior do que a quantidade de testosterona que ela recebe quando a criança é mulher. Então, dizem, existe uma coisa assim atrelada que essa vulnerabilidade maior no cérebro masculino estaria linkada a esse nível alto de testosterona, são dois ou três, assim, momentos na gestação que existe essa quantidade maior de testosterona no útero, que ela seria responsável, então, por essa vulnerabilidade um pouco maior do cérebro masculino. É uma hipótese, é uma teoria que Sim. tenta mostrar isso, bem difundida, bem antiga já, não é nova. Isso somente para o Então, autismo, isso professora? faz com que o autismo, como é uma patologia biológica, né, exista mais em meninos do que em meninas. Porém, nos dias de hoje, está sendo descrito no cérebro feminino características do autismo diferentes dos meninos. As meninas autistas, elas se comportam de uma forma diferente dos meninos com autismo. E as mulheres autistas, as adolescentes e mulheres autistas também são diferentes dos adolescentes e dos homens com autismo. Então, se atribui assim, as mulheres, como elas têm uma possibilidade, como o cérebro é diferente, é um cérebro mais relacional e menos sistematizador que o cérebro masculino, o que que vai acontecer? Elas têm mais meios de camuflar os sintomas. Então, as dificuldades na interação social nas meninas, elas são menores do que nos meninos. As dificuldades de comunicação também seriam um pouco menores, seriam diferentes do que nos meninos. Se aceitar essa ideia, e o mundo científico está dividido aí. Tem pesquisadores sérios em autista que endossam essa teoria de que o autismo nas mulheres é diferente do autismo nos meninos, e outros que contestam isso. Então, não tem um consenso a respeito disso, né? Existem, assim, grupos de pesquisadores nas duas áreas. Mas, se aceitar essa ideia, ou essa proposição de que o autismo das meninas tem uma apresentação diferente do autismo dos meninos, então esse número 4:1 seria transformado em 3:1 ou 2:1, Ah, né? Existiria uma diferença aí nessa classificação, nesse número. Mas é uma coisa ainda que está se estudando. É uma coisa mais. Isso tem 10 anos, é de 10 anos para cá que está se estudando isso.
Certo. O diagnóstico seria mais difícil, então, nas meninas do que nos meninos? Sim, sim. Mais difícil e mais tardio. Mais difícil e mais tardio. E isso, Farley, está gerando um outro problema. O que está acontecendo? Muitas mulheres que têm dificuldades de sociabilidade se autorrotulam como autistas. Muitas mulheres que têm problemas de comunicação ou problemas com a própria sensorialidade também se diagnosticam como autistas. Estão se autodiagnosticando como tendo autismo. Isso é uma situação complicada também, bem complicada. Mais uma vez a gente já cai sobre o diagnóstico certo, né? É o diagnóstico correto. Pois é, Diagnóstico correto. pois é. Então, existe aí todas essas dificuldades. Agora, o autismo é uma patologia severa, é uma patologia muito severa. E eu acho que nos dias de hoje está existindo assim uma certa glamorização da condição. Porque o autismo, como uma patologia severa, ele causa muitas dificuldades de relacionamento e principalmente muitas dificuldades de articular pensamento. Uma das características importantes no autismo é a dificuldade com a teoria da mente. O que é isso? É uma dificuldade de você se colocar no lugar do outro, de você perceber o que o outro está pensando, sentindo, intuindo, para poder reagir frente ao outro, né? Recai sobre aquela palavra empatia, né? Pois é. Empatia, teoria da mente. E empatia é se colocar no lugar do outro e tentar intuir o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, né? Até para negociar, então. Você vê, a criança aprende isso a partir de 2 anos e pouco de idade. Ela é especialista na teoria da mente, a criança dentro do padrão normal de desenvolvimento. Por quê? Porque ela percebe a hora que ela vai pedir determinadas coisas para a mãe e a hora que ela não pode pedir. Ela Sim. percebe, né? Como é que a mãe está sentindo naquele momento, se é uma hora propícia para pedir alguma coisa ou não. Ela percebe a hora que é boa para fazer manha, É. né? A criança é hábil na teoria da mente a partir de 2 anos e meio de idade. Pois é, mas mais uma vez recai assim sobre o olhar, a importância É, do olhar para isso, né? Professor, então, retomando uma coisa que nós já tínhamos até conversando, então, você poderia, então, abordar um pouco mais essa diferenciação entre esses diagnósticos que às vezes são dados em comuns, como o autismo, o TDAH, o TOD, quer dizer, como é que a gente pode então diferenciar realmente isso aí? Exato, acho que é importante isso. então, a gente sabe que o TDAH, né, é uma condição neurológica que afeta a capacidade da pessoa prestar atenção, se controlar, se concentrar e principalmente controlar impulso. Porque nenhum ser humano nasce dotado da competência de controlar impulso. É um aprendizado grande durante a infância, importante durante a infância. A pessoa que tem o transtorno do déficit de atenção, ela tem dificuldade de controlar impulso, e isso é uma das coisas que faz com que ela se desconcentre. Os sintomas, então, são desatenção, dificuldade de manter o foco, seguir instruções e completar tarefas, hiperatividade, inquietação, dificuldade de ficar parado, ou então excesso de energia, que a gente fala. Impulsividade, tomar decisão sem pensar, sem refletir. Então, essas são as características do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Agora, o autista, ele pode ser desatento? Pode. Ele pode ser inquieto? Ele pode. Mas é diferente desse caso. A pessoa com transtorno do déficit de atenção não vai ter problemas sociais necessariamente. Ela pode ser inquieta, ela pode ser agitada, ela pode perturbar os outros, mas não é que ela tem uma incompetência para aprofundar relações sociais, não é. Então, as dificuldades têm bases diferentes.
Então, é importante fazer esse diagnóstico diferencial, porque muitas vezes está se chamando o autista de que ele tem autismo e transtorno do déficit de atenção ao mesmo tempo. Isso é uma Não, coisa que ele você tem colocou, né? sintomas de atenção, É, sintomas de problemas de atenção, mas ele não tem esse transtorno. Porque esse transtorno não traz no seu bojo as características que são encontradas no autismo. é interessante que eu pedi até para você colocar de maneira assim bem explícita que não são transtornos associados, não é isso? Uhum, uhum. O transtorno de atenção, o sintoma, dificuldade de atenção, está sempre, com muita frequência, associado ao autismo. Mas ele não ganha essas características do TDAH. Sim. São coisas excludentes. Os dois existem a dificuldade de prestar atenção, de se manter concentrado. Mas a natureza da desatenção é diferente nos dois quadros. É bem diferente. E quando a gente bota também o transtorno opositor desafiador, Pois ou o é, TOD. o TOD é um distúrbio que ocorre na infância e na adolescência, né? Ele pode começar bem cedo, 4, 5, 6 anos, e ele provoca sintomas de comportamento desafiador e impulsivo, dificuldade de lidar com frustração, teimosia. Ele pode ser diagnosticado em crianças bem pequenininhas, mas não se pode confundir com a birra. A birra dos 2 anos e meio, 3 anos e meio é uma condição normal, desejável. Só faz birra a criança que é inteligente e só faz birra a criança que se sente amada. Senão ela vai ter coragem de fazer birra. Então, é um sintoma esperado. Significa que a criança está testando a própria força, testando os limites. Então, a birra dos 2 anos e meio até os 4 anos, às vezes até os 5, ela é desejável. É importante que a criança não ganhe na birra. É importante que os pais aprendam a colocar limites, valores, normas de conduta. Mas é norma natural. O transtorno desafiador e de oposição é completamente diferente. A criança presta atenção ao que está acontecendo para fazer o contrário. A criança com TOD tem uma teoria da mente altamente desenvolvida. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para desafiar mais ou para provocar mais a situação. Em geral, são crianças inteligentes, mas crianças que são assim, um desperdício em termos de potencial intelectual, porque elas usam toda a energia ou toda a inteligência para provocar o ambiente. São aquelas crianças que, antes de saber o que está se pedindo dela, já dizem não. Né? Pode-se E são pensar numa crianças. base neurológica também para o TOD, professor? Olha, não se diz que tem uma base neurológica, mas com frequência você encontra pessoas na família com características semelhantes. O pai que era terrível, a mãe que era muito provocadora também. Então, irritabilidade fácil, né? Não, dificuldade total para lidar com frustração. Quando é contrariado, ao invés de buscar uma solução alternativa viável, essa pessoa tem assim, vive o desencadeamento de reações super negativas. Bate, chuta. Alô, Teve algum professor? problema na Não, gravação? tudo bem. Não, tudo bem. Ficou sem som um pouquinho, mas voltou. Pode Então, continuar. desobedecer regras de propósito, né? Resistir a seguir instruções, não aceitar figuras de autoridade, importunar as pessoas intencionalmente, agir por vingança ou com crueldade, tendência a revidar e a prejudicar os outros. Então, é uma, é uma situação bem complicada, é um transtorno do neurodesenvolvimento, muito frequente nos dias de hoje. Como é um transtorno novo, descrito, ele não tem estudos de incidência, né? No caso do TDAH, a gente sabe que a prevalência é de 5 a 15% nas crianças. E pode também acompanhar a vida adulta. Existem adultos com esse transtorno e que precisam de medicamento. Sim. Agora, o transtorno opositivo desafiador é um transtorno que ainda não tem estudos de prevalência. Professor, a forma de tratamento
né? Assim, pensando agora numa questão de, assim, uma vez feito um diagnóstico bem feito e tudo mais, a forma de tratamento mais, não vou nem dizer principal, mas assim, que seriam indicadas a medicação, a psicoterapia, para as pessoas que Você está estão falando isso para quê? vindo. Para o TEA? Ou Vamos pensar primeiro no TEA e depois nos outros transtornos que foram citados. Tá bom. É assim, para uma criança com TEA, quando ela é diagnosticada na primeira infância, né, a indicação é as terapias comportamentais. Existem técnicas, dentre elas tem o ABA, que é uma técnica de controle de comportamento baseado em análise do comportamento. É uma técnica bastante eficiente para as crianças pequenininhas. As clínicas que atendem autistas crianças desde cedo, em geral, são clínicas que seguem essa metodologia. O ABA, o TEACH também são estratégias baseadas na teoria cognitivo-comportamental. Qual a grande vantagem? Elas tentam adequar a criança, a família, à escola. Então, tentam, assim, desenvolver comportamentos compatíveis para a criança viver no mundo da família. Então, trabalham muito as rotinas de vida diárias, atividades de vida diária relacionadas a sono, banho, alimentação, vestuário, convívio com os familiares. E são terapias muito eficazes, né? Elas tentam modelar comportamentos adequados e reforçar comportamentos adequados. Então, é o tipo de terapia que tem mais chance de ajudar a criança a se desenvolver. Agora, na medida em que a criança cresce, se transforma em um adolescente, depois em adulto, essa teoria, nos casos severos do autismo nível 3, ela continua sendo indicada ao longo da vida. É a terapia por excelência. No caso do autismo nível 2 e principalmente no caso do autismo nível 1, vai chegar numa idade que a criança já está adaptada às rotinas da vida diária, adaptada à situação escolar, adaptada ao mundo social da família. Então aí ela pode se beneficiar de uma terapia que não seja necessariamente só a cognitivo-comportamental, mas que sejam terapias que possam trabalhar mais com o sentido da própria patologia, né? O sentido de ser autista, de se sentir autista e de ser diferente. Então, existem outras formas de terapia, e aí entram as terapias baseadas na psicanálise, na análise junguiana, na fenomenologia, na psicologia existencial e outras. Aí vai depender do nível da possibilidade de elaboração que tem o paciente. Mas na primeira infância é realmente a terapia cognitivo-comportamental, aliada necessariamente ao atendimento fonoaudiológico. Porque se um dos déficits básicos é a dificuldade de comunicação, é só a fonoaudióloga que sabe trabalhar isso. Então, essas crianças, nessas equipes de atendimento do ABA, elas têm fono. Outro campo que também a criança precisa ser trabalhada é a terapia, no campo da terapia ocupacional, porque com a dificuldade ligada à sensorialidade que essas crianças têm, dificuldade de aceitar cheiros, dificuldade de aceitar roupa, texturas diferentes de roupa, dificuldades de lidar com luminosidade, com barulho, elas se beneficiam muito da terapia ocupacional, que vai tentar dessensibilizar o corpo frente a esses estímulos que para as crianças muitas vezes é muito aversivo demais. Então, são assim as terapias de ponta para as crianças pequenininhas. É a terapia de adaptação, a cognitivo-comportamental, a terapia fonoaudiológica e a terapia ocupacional. São as primeiras, e as crianças muitas vezes são atendidas durante muito tempo da semana nessas terapias. E na escola, as crianças mais severas precisam de um acompanhante terapêutico junto, para poder serem aceitas como inclusão nas classes, né? Para poderem funcionar, aprenderem como alunas de inclusão nas classes. Se a gente sair do nível 3 e for para o nível 1, que é o nível mais leve, essas crianças muitas vezes prescindem até dessas terapias, sabe? Elas vão se adaptando com alguma dificuldade
ou sem tanta dificuldade aquilo que vai sendo exigido delas. Então, são crianças que muitas vezes passam a infância inteira sem terem um diagnóstico de autismo. Esse diagnóstico pode até ser dado mais tarde. Porque, como é um espectro, na pontinha do espectro você tem a normalidade, né? A Sim. aproximação com a normalidade. Poucos sintomas, poucas perdas. Agora, no nível 3, você tem um comprometimento na adaptabilidade muito grande, muito grande. E no caso dos outros dois, professora? No caso do transtorno do déficit de atenção, porque não existe medicação para o autismo. Os psiquiatras infantis e os neurologistas, eles medicam alguns sintomas quando eles estão atrapalhando muito a vida da criança, né? Mas não é uma medicação que vai curar o autismo, né? Sim. Vai ajudar a atenuar os sintomas. No caso do transtorno do déficit de atenção, existe uma gama de estimulantes que levam ao controle da atenção, melhoram a atenção. A gente tem a Ritalina, o Venvance, o Concerta, e hoje em dia o Atenta, parece que é um remédio de última geração aí, que está sendo uma opção para alguns médicos, né? Por quê? Porque que tem o transtorno do déficit de atenção, o adolescente, realmente que tem esse déficit, ele se beneficia muito da medicação. Ele pode se beneficiar bastante da medicação. O que não deveria ser dado à pessoa que não tem o transtorno. Pois é, eu acho que esse é o problema, né? É o uso indiscriminado disso. Sim. Exatamente, Eu acho que exatamente. recai naquilo que a gente estava falando antes, até a respeito da desresponsabilização, ou seja, de acalmar, sei lá, alguma coisa desse Sim. tipo. Aí a gente já entraria num fenômeno bem comum que é da medicalização, né? Isso. Isso, isso. Não, e hoje em dia, na véspera de exames escolares, as crianças distribuem, né, Ritalina, Venvance, entre Uhum. elas, porque realmente uma pessoa que não tem o déficit tomando essa medicação temporariamente, a atenção vai ficar mais em alerta. Mas depois vai ter o efeito rebote do remédio, quer dizer, nenhum remédio é inócuo, né? Sim. Então, precisa ser no caso do transtorno do déficit de atenção, que em geral a medicação ajuda muito, precisa ter um controle médico muito próximo, para evitar os efeitos colaterais, né? E no caso do TOD, haveria uma medicação, professora, que ajudasse a Não, não criança? tem medicação, não tem medicação, é psicoterapia mesmo, orientação para a família, orientação para a escola, ah, não se tem medicação para esse transtorno. Pois é. As escolas estão, quer dizer, preparadas para. Eu acho que é um grande desafio ainda a escola se preparar para lidar com esse tipo de situação. Do TOD você está falando? Eu falo até relacionado aos três, porque como ocorre em crianças, Uhum. sempre vai aparecer na escola como uma questão a ser trabalhada, não? Hoje em dia, como existe a lei da inclusão, né, essas escolas são obrigadas a aceitarem as crianças com esses diagnósticos, né? E algumas escolas funcionam muito bem. Algumas escolas têm uma possibilidade de realmente fazer a inclusão legitimamente, de ajudarem muito essas crianças. Outras escolas não, né? Pode, É o que a gente pode ajudar bastante, como também pode não ajudar bastante. pode não ajudar, né? Então, por exemplo, o bullying, essas crianças sofrem muito bullying. E as escolas nem sempre são aparelhadas, sabem, têm conhecimento suficiente para lidar com o bullying. Todas as crianças que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento são crianças que se colocam em situações de sofrer muito bullying. Eu acho que essa é uma dificuldade grande, porque do ponto de vista pedagógico, com a ajuda de ATs, de professores particulares, essas crianças evoluem nas escolas. Agora, o problema fica realmente com a parte social, que elas são muito desafiadas e não conseguem. E é tão importante o amigo na escola, né? O colega Sim. que se transforma no melhor amigo, o grupo dos melhores amigos, é tão importante isso.
aceitação, né? Ser aceito, né? Se Se sentir sentir pertencente. querido, né? Se sentir querido, se sentir amado, é uma coisa muito importante. Pois é. Professora, tá chegando na nossa hora. Como a conversa foi, Maravilhosa. não é? Passou Maravilhosa. rápido, né? Passa rápido, né, o Não tempo. é? A gente sempre E conversamos de temas muito importantes, né? complexo, né? Complexos. Eu acho que para as pessoas que escutarem vai ser bastante informação, esclarecedor, né? Esclarecedor, exatamente. A gente sempre faz aquela última pergunta, assim, sobre o que é que a gente deveria ter falado e não falou. É isso que eu queria lhe perguntar agora, assim, dentro desses três temas que a gente tocou aqui, se tem alguma coisa que... Um ponto importante, né? Algum ponto importante que a senhora pudesse pensar ou se lembrar que a gente não tocou para a gente falar agora. Eu sempre, sobre o autismo, eu sempre vou ter coisas importantes que eu acho para falar e não dou tempo de falar. Hoje em dia, quer dizer, nos dias de hoje, a gente tem adultos que foram tratados desde que tiveram diagnóstico na infância, o diagnóstico correto, que foram atendidos, que fizeram escolas, que entraram nas faculdades, sempre com mais dificuldade que as pessoas neurotípicas, mas que conseguiram vencer todos esses obstáculos que a vida naturalmente vai colocando na frente das pessoas. E chegam num ponto que terminam a faculdade e não conseguem trabalhar, não conseguem emprego. Esse é um ponto, assim, para mim, muito doloroso para as famílias e para as pessoas com essa condição. Por quê? Por mais competentes que eles sejam, primeiro, eles não passam nas entrevistas que são feitas das empresas para preencher cargos. Ainda que as empresas tenham aquela cota necessária, né, de pessoas com deficiências, os autistas não são agraciados nessas cotas. Por quê? Porque são pessoas que precisariam de um acompanhamento, de um suporte mais próximo. Precisariam de uma ambientação na situação de trabalho também mais especial. E isso não existe. Então, essas cotas são preenchidas por outras pessoas com outras deficiências, e não pelos autistas. Então, o que que resta para essas pessoas? Eles são mantidos pelas famílias do ponto de vista financeiro. Então, a única coisa que resta é fazer pós-graduação, especialização, outra faculdade. Então, aquelas pessoas que têm condições financeiras vão emendando uma faculdade atrás da outra e se tornam, assim, estudantes profissionais, pela impossibilidade de conseguir um trabalho. Então, é uma coisa assim bastante difícil e muito dolorosa ver pessoas nessa situação. Um fenômeno social bem importante, né? Bem interessante. Muito importante. Então, o autismo no adulto já está mais atenuado, ele já está mais adaptado, mas ele continua com as características autísticas atenuadas. Mas ele não encontra lugar de trabalho. Isso no mundo inteiro, não estou falando só do Brasil, não. Isso no mundo inteiro. É. Certo? Professora, Felizes são aqueles que têm um trabalho individual, sabe? sim, Ficam na frente do sim. computador e que são, assim, empresários de si mesmo. E conseguem, então, ter uma produção, uma produtividade legal. Mas mesmo as pessoas com inteligência preservada, que fizeram várias faculdades, não conseguem situações de trabalho. É. Professora, maravilha a nossa conversa, tema bastante atual, né? Um tema bem importante. Agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite, já é o nosso segundo momento, né? Nós já conversamos uma primeira vez, foi muito bom. E, de novo, agora, realmente, um episódio excelente com o tema tratado, né? Também eu queria agradecer a professora e deixar a senhora com a palavra, fazer um encerramento. Sim. Eu quero agradecer a vocês pela chance de falar sobre autismo, sobre transtorno do déficit de atenção e o TOD, né? Agradecer a vocês e muito obrigada mesmo pelo convite. Tá É um bom. prazer ter vocês dois e essa hora foi muito tranquila, muito gostosa. Tá bom. Muito obrigada Obrigado, professora. Um abração. para É vocês isso, também. gente. Grande abraço, né? Encerrando mais um episódio. E a gente vai se vendo por aí. Grande abraço. Valeu.